Olá pessoal, eu sou o Miguel Marado, do Mau Mau Marado, e estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a origem de Lendário. Primeiro, Lendário, já agora é o título do meu livro, que eu publiquei no dia 13 de dezembro no meu blog e que está acessível, gratuito. Podem lê-lo, podem fazer download da versão PDF, estejam à vontade. De qualquer maneira, eu gostava de falar um bocadinho sobre a sua origem. Acho que, pelo menos para o futuro, para mim é interessante registar isto e partilho convosco, para caso alguém também tenha interesse em conhecer a origem e, eventualmente, se estiver interessado naquilo que é a história. Portanto, eu queria falar um bocadinho da origem. Primeiro, esta ideia surge do meu gosto de escrever, que por esta altura, o ano passado, me levou a inscrever-me num curso online gratuito que correspondia basicamente ao ensino de escrita em 3 contextos diferentes, na qual a mesma história devia ser adequada aos 3 contextos. Portanto, os 3 contextos eram a narrativa, portanto um livro, por exemplo, era outro deles filmes ou séries e outro deles videojogos. Portanto, eu quis criar algo que ao mesmo tempo fosse aplicável a estas 3 vertentes, se alguma vez existisse o interesse de desenvolvê-las, e que essencialmente fosse algo que me motivasse a escrever, mas ao mesmo tempo que não fosse algo que, sendo longo, eu não pudesse separar em blocos diferentes. Portanto, as minhas necessidades eram enquadrar-me ao regime do curso, que era envolver estas 3 vertentes, e, por outro lado, escrever algo que me obrigasse a escrever uma história longa, mas não uma história longa que eu não conseguisse subdividir de forma a organizar a minha escrita, visto que eu não tinha experiência até agora de escrever algo tão extenso. E assim sendo, nasceu Lendário. As inspirações para Lendário foram 4, essencialmente, e uma delas é um videojogo. 2 delas são de formato, portanto, de livro, são de livros ou de contos, e outra delas é uma série de televisão. Eu vou dá-las a conhecer e muito brevemente dizer-vos porque é que cada uma delas funciona aqui como uma inspiração de Lendário. Portanto, a primeira delas, o videojogo, é o videojogo Tomb Raider, ou Tomb Raider, como nós dizemos aqui em Portugal, que basicamente quer dizer salteadora de túmulos, e se refere a uma mulher, Lara Croft, que supostamente é arqueóloga, de arqueóloga tem muito pouco, e que vai basicamente saltear túmulos para encontrar artefactos que lhe interessam ou que interessam outras pessoas, e como tal ela está a fazê-lo com o objetivo de completar uma missão ou evitar outros, de conseguir chegar a um poder extremo que deviam conter. Outros 2 elementos que eu mencionei que seriam livros. É uma saga de livros que é incontornável na nossa literatura contemporânea, que é o Harry Potter. E, portanto, eu não sou imune ao Harry Potter do ponto de vista enquanto leitor, enquanto fã da série. E é uma série de livros que nos fala sobre o nosso mundo, mas essencialmente sobre um mundo paralelo, oculto, subterrâneo, digamos assim, dentro do nosso mundo, no qual a magia existe e as pessoas, o que para nós é inexplicável, para aquelas personagens faz sentido naquele mundo da magia. Depois, outra fonte relacionada com livros é o Sherlock Holmes. Portanto, o Sherlock é um detetive criado por Arthur Conan Doyle, que basicamente resolve crimes que seriam à partida impossíveis ou extremamente difíceis de resolver, socorrendo do seu intelecto muito avançado, da sua capacidade quase sobre-humana de notar em detalhes e dar-lhes significado. E, finalmente, a última das coisas que serviu de inspiração foi a série Lost. Lost, ou Perdidos, em português, é uma série sobre um conjunto de pessoas que fica perdida depois de um desastre de avião numa ilha aparentemente deserta, ou nem tanto. E tem muito a ver também, um pouco como Harry Potter, a existência de um mundo quase subterrâneo de mitologia, de magia, se quisermos, que está relacionado, neste caso, essencialmente com a luta entre o bem e o mal e a personificação do bem e do mal nesse contexto, e que, tal como Harry Potter, funciona muito no contexto da forma como as personagens são desenvolvidas
como foco essencial quase da história, apesar de depois a parte mitológica, mágica, simbólica da história lhe dar um contexto que ajuda a prender o leitor, a prender o espectador, dependendo de qual dos dois estamos a falar. Ou seja, foram estas as bases essenciais para eu desenvolver Lendário, que é essencialmente sobre um homem que também vai descobrir locais lendários, locais perdidos na história, perdidos no tempo, no passado, e que poderá ou não também estar muito ligado com a procura, por parte de entidades mais ou menos lícitas, a procura de algo poderoso, de algo para influenciar o mundo à nossa volta de uma forma que nós, cidadãos comuns, não compreendemos. Portanto, Lendário tem um pouco de cada uma destas coisas, na medida em que tem a tal situação de o importante são os personagens e as relações entre elas, mas elas estão envolvidas num mundo que ao mesmo tempo envolve o passado, envolve a história, o facto, mas também envolve a lenda, envolve a mitologia, envolve, entre aspas, a magia, o inexplicável, e é isso que eu tento que seja aquilo que é o meu, digamos, universo à volta dessas personagens. E também, por outro lado, é constituído por uma série de episódios que, no fundo, acabam por não ser independentes uns dos outros, como seria originalmente a intenção. Portanto, tal como o Sherlock Holmes tem histórias que são cada uma delas independente das outras, apesar de, como um todo, serem todas no mesmo âmbito, da mesma, digamos, as mesmas personagens centrais, e também incluírem alguns elementos que se vão repetindo, algumas personagens que não são das centrais, mas que vão surgindo e ressurgindo, acaba por não ser, no caso de Lendário, não temos a tal situação da independência dos episódios uns dos outros, mas de qualquer maneira a minha intenção era de que cada episódio fosse uma história por si própria e desenvolvesse algo na vida daquelas personagens centrais, que é essencialmente o Rodrigo Baldaia, a pessoa que é o tal lendário, que é a tal pessoa que descobre sítios lendários nos quais mais ninguém consegue entrar e que mais ninguém consegue encontrar, e que, portanto, acaba por ser o móvel da história. Mas não temos, então, concluindo, não temos, apesar de haver episódios de cada história funcionar independentemente das outras, em certa medida, claro que para haver um sentido na história tem que se ler todas, e de preferência na ordem correta, para se compreender, então, cada um dos momentos. E assim, dei-vos origem, a razão foi a vontade de escrever e a vontade de aprender mais sobre escrita. Dei-vos as principais influências: Lost, Tomb Raider, Harry Potter, Sherlock Holmes. Dei-vos a perspectiva, então, da vontade de tornar estes episódios, de fazer algo longo, mas dividi-lo por episódios, para me facilitar o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da minha própria capacidade enquanto escritor, não é? Das minhas capacidades de escrita. E assim sendo, acho que dou por concluído o vídeo, e agradeço-vos a vossa atenção. De certeza absoluta que ninguém vai ver este vídeo inteiro sem ser eu próprio, para ver se não disse demasiada asneira, mas não tem importância. O que me interessa a mim é, se tiverem a oportunidade de ler o livro, isso sim deixava-me bastante contente. Entretanto, volto já para o ano, portanto, bom ano. Desejo a todos um 2020 fantástico e espero que voltem ao Mau Mau Marado para aprenderem um bocadinho sobre aquilo que é o Lendário, visto que eu vou continuar com alguns vídeos, desta vez sobre cada um dos episódios, ao longo das próximas semanas. Obrigado. Tchau.